Seja muito bem-vindo ao primeiro DaniCast, temporada 2024. Quem fala é Daniela Rocha, advogada, especialista em aposentadoria, revisão de aposentadoria. E estou muito feliz de retomar o nosso DaniCast, que ficou um período aí, né, suspenso. A gente não fez em função da correria em 2023, mas 2024 promete. E estamos aqui hoje. Nosso primeiro episódio. Hoje a gente tem uma convidada super especial lá do nosso escritório, a doutora Franciele Souza. Ela já vai se apresentar para vocês. E quero só reforçar o nosso escritório. Já temos 15 anos de experiência. Nosso escritório físico é em Santo Antônio da Patrulha. E também fazemos atendimento online Brasil todo. Então, que prazer te receber, doutora Franciele. Seja muito bem-vinda ao DaniCast. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar aqui. Eu sou Franciele Souza, sou advogada, formada pela Ubra Gravataí e sou responsável pela área de revisão de empréstimos bancários, RMC, do escritório Daniela Rocha. E hoje, Fran, aqui assim, é DaniCast, é Fran, a gente aqui não tem, doutora Daniela, não tem formalidades. E os nossos seguidores aqui das redes sociais, os nossos ouvintes que nos escutam também na Rádio Itapuí, já nos conhecem, já sabem que é só tudo gente de casa, sim, né? Sim. E hoje, nesse nosso primeiro DaniCast, a gente vai conversar de um assunto super importante, que é a revisão de juros. Então, a gente já conversou, já combinamos, a gente vai fazer esse DaniCast, 3 episódios. Primeiro bloco, a gente vai falar de revisão de veículos, depois a gente vai falar de RMC e depois vamos falar de superendividamento. E a doutora Franciele é a responsável lá no escritório que cuida da parte de juros abusivos. E hoje a gente veio conversar sobre esse assunto tão importante. Então, quais os benefícios, Fran, da redução de juros? Bom, de veículos que a gente está falando. Isso, de veículos. Em qualquer revisão de juros, pode ser de empréstimos também. Normalmente, quando se vai tirar um empréstimo ou vai adquirir um veículo, o banco acaba colocando diversos encargos no contrato, além do valor que foi financiado. Existem diversas taxas e tarifas que são inclusas no contrato e que algumas são permitidas por lei, outras não. E aquelas que são permitidas por lei normalmente estão acima da média, ou seja, foi cobrado um valor abusivo e pode ser reduzido. Então, o principal benefício da revisão de um processo de revisão, seja de empréstimo ou de veículo, é conseguir remover essas abusividades, diminuir o valor dessas tarifas e também de verificar se no contrato o valor, a taxa de juros que foi aplicada no contrato de financiamento, ela está adequada à taxa média do Banco Central. Porque estando acima da taxa média do Banco Central é considerado abusivo e aí a gente consegue reduzir aplicando a taxa correta, né, que o Banco Central estipula e com isso diminuir o valor ali do teu débito. Então essa é a principal vantagem. E sabe o que eu percebo nos atendimentos, que eu ajudo a doutora Franciele também a fazer esses atendimentos, é que as pessoas, na hora de ir lá comprar um veículo, é muita emoção, né? É muita emoção. Ninguém utiliza a razão. Ninguém. E daí, assim, muitas pessoas que a gente conversa no dia a dia, por ligação, nos atendimentos online, meu Deus do céu, eu cheguei em casa, quando eu olhei o contrato, quando eu olhei o carnê, porque nem o contrato ensina, que eu fui fazer a soma daquelas parcelas, eu percebi que eu vou pagar 2, 3 veículos, e daí as pessoas ficam desesperadas, meu Deus do céu, eu comprei um carro, assumi um financiamento, vou ter que pagar 3, 4 anos e não me dei conta. Então, sim, é possível a gente rever essa situação? Sim, com certeza, é possível rever. É como tu disse, a pessoa vai lá, muitas vezes é o primeiro veículo, é um sonho que a pessoa está realizando, né? Juntou ali um valor de entrada. Então, no momento da compra também, muitas vezes, o vendedor só menciona o valor da parcela. Então você vai pagar 400, 500 reais e a pessoa pensa, não, tá ótimo, né? 500 reais cabe no meu orçamento. Mas ela não se dá conta da quantidade de parcelas. Sim. Né? Ela esquece de questionar, mas em quantas vezes vai ser esse empréstimo, esse financiamento? E aí, quando ela chega em casa, que ela olha o carnê, olha aquela bíblia, ela se dá conta do quanto que ela vai pagar. Só de juros, né? Sim. Então eu acho, até teve uma época que a gente fez dentro do escritório
um projeto de educação financeira. Então, antes da pessoa ir lá, naquela compra da emoção, realmente vai para casa, esfria a cabeça, pensa 7 dias, daqui a um pouco faz orçamento, mais que um banco, mais que uma financeira, né? Porque daqui a um pouco tem diferença entre uma financeira e outra, e tentar uma negociação melhor para que realmente, né, evite esse juro abusivo. E também eu vejo outro caso que acontece seguidamente: a pessoa foi lá, se comprometeu com uma parcela de valor alto. Depois aconteceu algo que não estava previsto. Ah, eu fiquei desempregado. Um problema de saúde na família. Casos que a gente não estava esperando. Isso também é comum? É possível também entrar com a revisão nesses casos? Sim. Juridicamente falando, a teoria do fato superveniente é a teoria que aborda essas questões que são imprevistos, que acontecem na vida daquele cliente e que ele não consegue honrar com as suas obrigações. Mas isso não é tão aceito, né, pelos juízes, então a gente tem que ter um certo cuidado. Precisa ser caso realmente, um caso sério, né, para a gente conseguir abordar isso. O que a gente pode colocar no processo, né, alegar no processo, é a existência desses juros abusivos junto com a teoria. A gente faz uma soma. Isso, a gente já aproveita a oportunidade para falar das duas questões. Mas, claro, dependendo do caso específico, a gente consegue entrar só com o fato da teoria superveniente, que é quando acontecem esses imprevistos que realmente, né, como aconteceu ano passado, diversos ciclones, né, as pessoas acabaram perdendo suas casas, então isso justifica o fato de não conseguir quitar um veículo, né? Tem coisas mais importantes do que isso. Uma história que me marcou muito foi uma história de uma senhora que eu estava atendendo, acho que foi eu, não sei se tu chegou a atender ela também, que o esposo dela, novo, 40 e poucos anos, sofreu um AVC. E em função desse AVC, ele que mantinha a casa e ajudava e trabalhava, ele ficou cadeirante, ele estava acamado, então ela não estava conseguindo mais pagar o veículo. Porque ele estava desempregado, eles não tinham renda, e ela ainda precisava do veículo para levar ele para o tratamento médico, leva para o hospital, leva para a clínica. Então, realmente era um caso que me marcou bastante. Então, assim, quem está escutando, né, a gente, conhece uma pessoa que está prestes daqui um pouco a perder um veículo, a realmente juro muito abusivo. Então, realmente procure ajuda, né? Procure orientação, porque tem uma saída, né? Sim, sim. Sempre tem uma saída. Então, sempre procure um advogado de confiança, né? E esse advogado vai analisar a situação, verificar se realmente preenche os requisitos. E nesse caso, se aplica totalmente a teoria do fato superveniente, né? Porque são diversos fatores. O fato de precisar utilizar para o tratamento médico, né? Precisar utilizar o veículo, o fato dele ter tido um AVC, querendo ou não, a esposa não consegue trabalhar porque precisa cuidar dele, né? Não é algo que ela possa ir lá começar a trabalhar, né? E aí, com quem que ele vai ficar? Né? Não tem. Não, é uma situação assim, é uma situação que excepcional. Na época ficou, assim, até me marcou, assim, a gente se envolve com as histórias dos clientes, então a gente fica chateada também, né? Porque eu digo, é algo que ninguém tá livre, ninguém quer que aconteça, mas a gente também não tá livre de acontecer com o marido ou com a gente mesmo, né? Sim. Então, realmente é algo assim que me marcou muito. E essa super história. Jovem, né? Super jovem. Ninguém tá esperando que isso vá acontecer. Então, isso justifica, né, o não cumprimento do contrato, né? O não pagamento das parcelas. E aí a gente tem como buscar uma tutela jurídica. Sim, sim. E, doutora Franciele, Fran, o que os clientes, as pessoas no dia a dia, o que eles têm mais medo? Porque daqui a um pouco assim, eu vou, converso com o advogado, tira minhas dúvidas, eu sei que o meu juro é muito abusivo, que aconteceu algum fato realmente que eu não estou conseguindo mais pagar, mudei de emprego, fui desempregado, mas eu tenho medo. Né? O que o pessoal, que os clientes, que as pessoas no dia a dia falam mais? Qual o receio de entrar com essa revisão de juro? Bom, temos vários, né? Receios. Cada um tem um específico. Mas o que eu percebo assim na prática é primeiramente o medo ali de perder o processo, de não ganhar essa revisão de juros, tá? O que não é algo que precisa se preocupar, porque normalmente a pessoa que entra com um processo de revisão de juros, ela é uma pessoa hipossuficiente, né? Uma pessoa que não tem recursos para arcar com as custas judiciais. Sim.
Então, se Que ela, caso... na verdade, ela não tem. A gente vai pedir, ela é solicitado para o juiz uma isenção para pagar as despesas do processo. Isso, exatamente. Então, ela vai ser considerada insuficiente, vai ganhar a justiça gratuita, que é o que a gente chama um benefício. Então, se caso ela perder o processo, ela não vai ter o custo de pagar custos judiciais e honorários para o advogado da outra parte, Sim, mas que é do eu banco. até queria ressaltar aqui um ponto, que daqui um pouco, para não ficar confuso, né, para as pessoas que estão nos escutando. Isso é as custas do processo. Claro que qualquer cliente que vai contratar um profissional, um advogado para fazer, o advogado vai cobrar valores do serviço dele. Sim, né? Então, com assim, eu certeza. vou ter isenção. Não, tu vai ter isenção das despesas do processo judicial. Mas qualquer advogado, qualquer profissional que você vai contratar, uma empresa, que também existem empresas que fazem esse tipo de serviço, de assessoria, de cobrança, elas vão cobrar pelo serviço. Então, essa isenção, né? Sim, é bom deixar claro que daqui a pouco os ouvintes, as pessoas que estão aqui, né, nos escutando, ficar com dúvida. Isso. Os honorários advocatícios do advogado, um serviço de cobrança, né? Caso seja uma empresa, esses valores o cliente vai ter que pagar para o seu advogado, para a empresa que ele for contratar. Mas quando se entra com processo judicial, a gente precisa pagar as custas que aquele processo gera para a justiça, né? Existe um custo da justiça de ter um fórum, de ter servidores. Então, existem essas custas judiciais que servem para remunerar o fórum e os honorários advocatícios da outra parte que a pessoa precisa pagar quando perde um processo. Isso, na revisional, como a maioria dos clientes ganha a justiça gratuita por ser hipossuficiente, Qual a média de valor? Para mim pedir que eu sou hipossuficiente e não tenho condições. Qual o valor? 5 salários. 5 salários mínimos. Isso. Então, eu não posso ter uma renda maior que 5 salários, eu teria que pagar as despesas do fórum, menos que 5 salários, eu estou isento. Isso, exatamente. E aí, se caso vier a perder o processo, se o juiz reconhecer que não há juros abusivos naquele caso, não vai ter que pagar essas custas e nem os honorários do advogado do banco, né? O serviço que você contratou com a empresa ou com o escritório, aí tem que arcar. Sim. Fora esse receio de perder o processo, que a gente já viu que o risco é minimizado, né? Exatamente. Qual o outro medo da contratação? O que comentam muito comigo é a função de um nome ficar no SPC ou na Serasa, né? Ah, meu nome vai ficar sujo durante o processo. O que nós fazemos? Quando a gente entra com uma ação revisional, nós solicitamos ao juiz uma liminar para que o seu nome não seja incluso no SPC ou na Serasa. E caso já esteja, porque às vezes a pessoa entra quando já tem parcelas em atraso, a gente pede a exclusão até que a gente consiga ter a decisão de mérito, né? Que é a sentença daquele processo. Sim, tem a decisão final. Até que tenha a decisão final. Caso essa liminar, que varia daí de juiz para juiz, né, de comarca para comarca, caso essa liminar não seja deferida, aí nós conseguimos entrar com recurso no Tribunal de Justiça para reverter essa situação. Tá? Mas isso aí vai ficar daí a critério do juiz, dos desembargadores, mas é solicitado esse pedido para que o teu nome não fique no SPC e na Serasa enquanto o processo estiver em andamento. E tem mais algum outro medo? Mais alguma outra objeção? Uma das objeções é a busca e apreensão. A temida busca e apreensão. Muita gente fica com receio, né? Esse também é outro pedido que nós fazemos quando a gente entra com o processo. A gente solicita que o carro seja mantido na posse do cliente. Tá? Isso também vai depender da decisão do juiz e, caso indeferida, cabe recurso também. Né? Então, a busca e apreensão, a gente faz esse pedido e aí a gente precisa entender qual que vai ser a decisão do juiz. Tá? Mas aí esse risco ele existe e não tem como a gente minimizá-lo, né? Isso varia de juiz para juiz, isso varia também de banco para banco. Às vezes o banco analisa lá se é um modelo de carro mais antigo, se vale ou não a pena entrar com a busca e apreensão, né? Às vezes o banco não entra, né? Então, isso é variável, né? Depende de caso a caso. Sim. Mas existe uma saída? Existe defesa nessa busca e apreensão? Existe defesa. Por quê? Num processo de busca e apreensão, diversos requisitos devem ser observados pelo banco.
né? Desde a notificação do cliente, né? Então, todos esses requisitos, eles precisam estar cumpridos para que a busca e apreensão seja recebida. Se o juiz recebeu essa busca e apreensão, deferiu a liminar para o banco, que o banco pode apreender o veículo, mas nós verificamos que os requisitos não foram cumpridos, nós conseguimos ingressar com a defesa e também com um recurso para reverter essa situação e conseguir fazer com que essa liminar seja revogada e o cliente não perca o seu veículo. Doutora Franciele, eu tô com uma simulação aqui. E eu quero que tu me diga se realmente é abusivo, se não é, tá? Sim. O financiamento, essa pessoa que mandou esse questionamento, né? Ele é motorista de Uber, né? Ele financiou R$38 mil. Ele deu uma entrada de R$16 mil. Ele fez 60 parcelas de R$1.506. Ele pagou 3 parcelas. Esse juro é abusivo? Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro caso aqui. Fazer o cálculo aqui. Faz. Alguma Quem outra sabe pergunta? faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, é isso. Quem sabe faz ao vivo. Olha eu apertando a doutora Franciele aí para ver como é que vai ser, se realmente vale a pena esse caso. Vamos lá. E realmente as pessoas têm muito receio, mas quando a gente acaba vendo as vantagens, os benefícios, né? Sim. Então é muito. Olha só. Com os dados que tu me passou, esse cliente no final do contrato, Ele tirou quanto? 38 mil. 38 mil. Lá no final, ele vai pagar R$90 mil. 90 mil reais. Mais que o dobro. Exatamente, R$90.360. Se a gente pegar os 90 mil menos os 38 financiado, a gente verifica que 52 mil é só de juros. É muito juro, né? É muito juro, é Ele vai muita pagar abusividade. 3 carros. Exatamente. E seguinte, a entrada que ele deu não serviu para nada. Ele perdeu o dinheiro, porque essa entrada, mesmo ele pagando a entrada, ainda assim ele vai ter um alto juros para pagar. Então, é nesses pontos que a gente verifica o quanto os bancos cometem essas abusividades, né? Inclusive, fazendo aqui um alerta para as pessoas, que isso é algo que eu vejo muito na prática. As pessoas têm um mito de que a revisão de veículos é algo de má fé. É um processo de má fé. É algo errado. E eu, às vezes, converso com o pessoal da Serra. Eles falam, meu Deus, mas eu tô... tipo assim, fui lá e eu assinei. Eu concordei com aquele documento. E daí, às vezes, eu relato, sim, tu concordou em pagar, né? Tu fez aquele financiamento. Só que o que acontece? Tu vai pagar 3 carros. Ninguém tá dizendo que tu não vai pagar. Tu vai pagar, mas tu vai pagar o preço justo, né? Exatamente. Conforme que tá em lei, conforme o juiz vai determinar. E não esse valor exorbitante. Exatamente. Então, a pessoa ela não precisa ter esse mito. Existe esse mito criado que uma revisão de financiamento é algo de má fé. E não é. Ele é um processo que busca equiparar as partes. Por quê? O cliente, ele já está abaixo do banco. Ele já é uma pessoa suficiente, né? E o banco, se aproveitando da situação que o cliente quer o crédito, acaba aplicando essas abusividades, né? Então, muitas vezes a pessoa paga 2, 3 veículos. Então, no momento que a gente entra com uma revisão, a gente equipara as partes. A gente coloca elas no mesmo patamar. E como tu disse, nós vamos, ali dentro do processo, fazer com que a pessoa pague o que é justo. Tudo bem, você concordou, você assinou, mas daqui a pouco você não sabia que isso não é permitido por lei. Você não sabia que aquela taxa de juros aplicadas está acima da média do Banco Central. E com o processo a gente consegue equiparar isso. Então você vai pagar, você não vai ter um veículo de forma gratuita, né? Vai ter que pagar o financiamento. Ninguém aqui tá querendo, né? Nem nós como advogados, nem os clientes, ninguém quer passar a perna em ninguém. Exato, ninguém mas pagar o valor que é correto. Sim, ninguém quer ir lá, eu vou tirar vantagem em cima do banco, eu vou comprar um carro e não vou pagar, eu vou ficar de dona, tipo assim, fazer tipo estelionato. As pessoas ficam se sentindo, eu tô fazendo algo errado, eu tô fazendo ilegal. Não, na verdade, a pessoa vai pagar, mas vai pagar o que é justo, né?
Exatamente. Porque também, de acordo com o CDC, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, também é obrigação dos bancos terem essa responsabilidade. Né? Então, no momento em que o banco aplica muitos juros abusivos, no momento que o banco não faz análise de crédito da forma correta, né? Como a gente vai ver no superendividamento, ele também está se omitindo da sua obrigação. Porque, por lei, ele tem essa obrigação, né? De não aplicar taxas abusivas que vão prejudicar o consumidor, de manter o consumidor, passar as informações claras para o consumidor do que ele está fazendo. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece na prática. Ah, sim. Não embute seguros que não são solicitados e que muitas vezes constam no contrato. Doutora Franciele, eu quero depois perguntar como é que funciona o processo, mas antes disso, a gente vê muitas pessoas perguntando: vale a pena eu entrar para discutir esse juro através de advogado ou com essas empresas de cobrança? Como é que funciona isso? Assim, empresas de cobrança vão fazer de forma extrajudicial, administrativa, né? Eles entram em contato com o banco e aí eles vão fazer dessa forma, vão tentar negociar com o banco, né? A nossa forma de trabalho, a forma que os advogados né, trabalham é mediante processo judicial. Então, é um processo judicial que vai para a justiça, vai ser recebido por um juiz, o juiz vai analisar, vai ter todo um trâmite e aí, lá no decorrer do processo, vai vir uma sentença, né, procedente ou improcedente, depende do caso, né? Muitas vezes acontece de ser feito acordo com o banco no decorrer da ação, mas essa é a principal diferença, né? O advogado vai entrar pelo com o processo judicial, né? Jurídico, vai fazer as peças, todos os recursos cabíveis dentro daquele processo. E as empresas de cobrança é de forma administrativa, elas negociam ali com o banco. Né? Sim, não tem todo o processo. E como é que funciona esse processo? Quais são as etapas? Bom, primeira etapa, faz o atendimento com o cliente fornece a documentação necessária, é ingressado... E os documentos, são muitos documentos que o cliente precisa para entrar com ação de revisional? Quais os documentos? A CNH, ou quem não tem, a carteira de identidade, comprovante de residência, comprovante de renda. Eu tô desempregado, carteira de trabalho. Eu tenho carteira assinada, sou CLT. Aí é o contra-cheque. Sou servidor, é contra-cheque. Sou aposentado, é o extrato de pagamento ali do INSS. O carnê do veículo, né? E se tiver o contrato, melhor ainda. Mas se não tiver, tem como ingressar também com a ação judicial. Então, com esses documentos, o cliente vai assinar os outros ali de procuração, declaração de hipossuficiência. O advogado vai entrar com o processo. Já é feito esse pedido liminar, né? Para que o teu nome não vá para o SPC. E dentro desse processo já é mostrado para o juiz, através de um cálculo, alguma coisa, a abusividade desse juro? Sim. Junto com a inicial, vai um cálculo para o juiz, onde é demonstrado o porquê que a gente considera que aquele contrato é abusivo. Tá? Isso é um requisito do processo que a gente demonstre aonde está a abusividade. Né? Então, a gente precisa fazer todo um cálculo. Nós vamos lá no site do Bacen, pegamos a taxa média que era aplicada naquela época da contratação para fazer esse cálculo. Tá? Então, a gente faz todo um cálculo. Fazemos também o pedido liminar para que o veículo seja mantido com o cliente. Esse processo vai para a mesa do juiz, o juiz vai analisar essa liminar. Depois ele vai intimar o banco para contestar aquela revisional, dizer o que ele entende, se ele concorda ou não, por que não concorda. Depois nós temos a réplica, depois produção de provas, pode ser uma perícia contábil. E aí depois vem a sentença. Juiz. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu posso fazer revisão de veículos se o carro não está no meu nome, está no nome da sogra, do sogro, do irmão, do tio? É necessário daí ter uma procuração pública. Tá? É necessário ter aquela procuração pública com fins judiciais também. Tá? Então, normalmente a procuração só dá poderes ali para transferir o veículo, né, para vender. É interessante que nessa procuração também conste autorização judicial para representação judicial. E agora eu quero até fazer como um alerta aqui, que a gente vê muito, né, golpes. Tá? Então, assim,
os clientes, as pessoas, os ouvintes, os nossos seguidores aqui que estão nos assistindo, que fique esse alerta para ter um cuidado na hora da contratação. Né? Então, assim, como a gente conversa com muitas pessoas, a gente sabe que existe muitos golpistas aí na internet querendo tirar o dinheiro, querendo tirar proveito da situação que a pessoa está passando por um juro abusivo, daqui um pouco, na hora de desespero ali, e quer contratar um profissional para resolver. Então, assim, primeiro, preste atenção se está muito fácil, se está muito barato. Ah, não, eu faço de qualquer forma, de qualquer valor. Outra coisa, eu quero o número da sua OAB, consulte no site da OAB, né? Certifique se essa pessoa, se esse escritório tem sede física, se é online, quais as referências, os depoimentos, porque isso é muito importante, né? Tu também tem relatos assim quando tu atende? Sim, sim. E já teve clientes, né, que contrataram às vezes uma empresa, era falsa, e aí perdeu o dinheiro que tinha pago, ou às vezes saiu a busca e apreensão, não foi comunicado, né, de uma busca e apreensão, e aí perdeu o seu veículo. Então, assim, como tu disseste, é muito importante, e hoje em dia a gente está na era da internet, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente recebeu o contato, ou entrou em contato com uma empresa, vai no Google, digita o nome da empresa, o nome daquele escritório, é confiável, não é? Ali vai aparecer, tem aquele site Reclame Aqui, né? Que tem diversas reclamações. Ali a gente consegue ver a reputação da empresa, né? Ver se a pessoa tem o Google Minha Empresa, que aparece porque o ali. Google Meu Negócio aparece tudo. Aparece tudo, né? Quais as avaliações dos clientes também, né? Se tem uma avaliação boa Positiva. ou se não é tão boa a forma de trabalho daquela empresa. Então, realmente, tem que pesquisar, tem que verificar, né? Esses dias chegou até lá no escritório uma pessoa que ia comprar um carro de leilão e era um golpe, né? Olha só, que perigo. Então, assim, tudo isso a gente tem que cuidar na era da internet, né? Verificar se realmente existe a empresa, Sim. se realmente são advogados. Vai no site da OAB, é uma consulta pública, qualquer pessoa consegue consultar se aquela pessoa realmente é advogado, se está ativo a OAB dela. Não, e tem que ter um cuidado, porque nós, em 2023, acho que foi 2, 3 vezes, que usando o nosso nome, porque a gente também é vítima de golpe, nós como advogados, porque como a gente está nas redes sociais, a gente está muito exposta aos golpistas, se passando por nós. Né? Porque daí o que aconteceu? Chamavam os nossos clientes por outro número de telefone e pediam dinheiro para agilizar processo. Então a gente não faz isso. Geralmente os advogados, quando são contratados, também não vão fazer isso para os seus clientes. Então, assim, o teu advogado que tu contratou, o escritório que tu contratou, ele vai te chamar por aqueles números oficiais que eles têm. Eles não vão ter um outro número de celular para te chamar. Então, ter esses cuidados que realmente, né, é muito importante. Sim. E algo só para salientar, que as pessoas ficam curiosas como que os golpistas têm acesso ao número do processo, aos dados do processo, a situação que ele anda, e por isso acreditam que realmente aquele contato é do escritório, porque todos os dados do processo estão ali. Mas o que acontece? Em regra, os processos são públicos, né? Públicos, Tem algumas exceções que correm segredo de justiça. Então, esses processos que são públicos, se eu for lá no site do Tribunal de Justiça e digitar Franciele Conceição de Souza, vai aparecer os meus processos em que eu sou parte. Né? Sim, aparece para qualquer pessoa que pesquisar, desculpa. Então, por isso que esses golpistas têm acesso, né? Inclusive, eles conseguem colocar a pesquisa por OAB, colocam lá o nosso número da OAB e vai vir uma lista de todos os processos que eu tenho, que a doutora Daniela tem, inscritos no seu nome, né? Como representante de alguma parte. Fran, vamos para o segundo bloco? Vamos. Será que sanamos todas as dúvidas de revisão de veículos? Creio que sim. Acho que sim, né? Uma última dúvida que eu acho que a gente não comentou. Uma das objeções dos clientes, né, o questionamento é: se eu faço uma revisão de veículos, eu consigo um novo financiamento futuramente? Será que conseguimos? Então, essa é a dúvida de milhões, né? O que acontece? Antigamente, realmente, quando a pessoa fazia uma ação revisional,
ela ia para uma lista negra e nessa lista negra ela acabava tendo dificuldades para conseguir um novo financiamento, novo empréstimo, mesmo que o nome estivesse limpo. Hoje em dia isso não pode mais ser feito. Então, caso você entre com uma ação revisional ou faça algum acordo com o banco e depois você verifica que não está mais conseguindo crédito, é possível verificar se o seu nome consta em alguma lista e, se constar, é possível entrar com uma ação indenizatória contra o banco. Então, isso não pode mais ser feito. Então, isso já vai de alerta, né? Porque as pessoas ficam com um receio, né? Vou fazer uma revisão, vou entrar com um processo, vou sujar meu nome. E não pode, né? Até porque tu vai fazer esse acordo ou vai encerrar um processo, né? Onde tu vai fazer uma negociação daqui a pouco com o banco também tá ali assinando que também aceitou, né? Então, exatamente. Aceitou, e seria, na verdade, é incorreto porque é uma punição ao cliente por ele procurar os seus direitos, né? O acesso à justiça é para todos, é um direito, né, constitucional. Então, a pessoa não pode ser punida por ter procurado os seus direitos, né? Agora vamos para o nosso segundo bloco, que é sobre a RMC. O que é RMC? Bom, RMC é reserva de margem de consignado. Então, assim, quando um aposentado ele quer empréstimos, existe uma limitação, tá? Que é 35%. Então, vamos fazer uma simulação. Eu recebo um salário mínimo, que hoje é 1.412. Qual o valor que eu posso comprometer da minha renda? Faz o cálculo aí. Vamos fazer o cálculo aqui. 423,60. Então, tu pode ter de comprometimento. Então, para os aposentados, até já ir anotando aí, 423, isso? Com 60. Tá, e daí, vamos lá, essa margem. Aí, esses 30%, esses 35% se divide 30% empréstimo consignado, né? Simples, puro, como a gente chama, e 5% por meio de cartão de crédito. O que acontece na prática? Quando a pessoa, o aposentado, já atinge aqueles 30% de empréstimo comum, o banco vai lá, faz um novo empréstimo, só que por meio de um cartão de crédito. E qual que é o problema? O aposentado não é avisado disso. Esse é o problema. É solicitado um cartão de crédito sem ele ter solicitado. Exatamente. Na cabeça do aposentado, ele está tirando mais um empréstimo normal. Sim. Mas, na verdade, ele está tirando um empréstimo por meio de um cartão de crédito, né? Então, o que acontece? Então, esse dinheiro vai ser liberado como se fosse dentro do cartão de crédito, como um saque dentro do cartão de crédito. Sim. Então, no empréstimo consignado comum, você já sai do banco ou de uma financeira sabendo o valor das parcelas e quantas parcelas. Sim. Né? No empréstimo por cartão de crédito, você teria que quitar aquele valor no próximo mês, quando viesse a fatura. Então, eu obti 2.000 de empréstimo, no próximo mês eu tenho que pagar aqueles 2.000. Só que isso não é informado para o aposentado. E o que acontece? Todo mês, o banco vai na aposentadoria e desconta só um pouco. Né? Uma taxa de 50, 60 reais, aí vai depender... como se fosse o pagamento mínimo. Isso vai depender do salário daí do aposentado. Como se fosse o pagamento mínimo da fatura. E aí, essa fatura, como não foi paga integralmente, fica gerando juros sobre juros e a dívida é eterna. Sim. Não existe que quantidade. O juro do cartão é muito abusivo. Exatamente. Né? É muito abusivo. E por isso que isso não é mencionado para os clientes, né? E para os aposentados. Olha, vai ser gerado um cartão de crédito, ele tem mais juros abusivos do que um empréstimo comum, tu realmente quer. Muitos clientes nem sabem que tem esse cartão. Eu ia te dizer, eu atendo mais pessoal aposentado e aposentadoria e eu percebo que os aposentados, eles moram no interior, às vezes nem vai correspondência, não tem como receber. Então, assim, eles nem sabem que existe o cartão de crédito, nunca receberam o cartão, nunca desbloquearam o cartão, nunca usaram. Então, realmente é totalmente indevido essa cobrança. Exatamente. Então, se o aposentado foi lá, obteve um empréstimo, mas não sabia que ia ser gerado um cartão de crédito, não utilizou esse cartão, ele pode buscar a via judicial para revisar esse empréstimo, né? E também obter, muitas vezes o empréstimo já está quitado e ele continua sendo descontado. Então, ele tem direito a reaver esses valores cobrados a mais, tá?
E realmente, como tu É disse, muito a abusivo. maioria não sabe desse cartão. Quem utiliza o cartão, quem realmente Por tirou. exemplo, se a pessoa foi lá e solicitou o cartão, daí pode solicitar. Isso. Quem obteve o cartão, tirou o empréstimo e fica utilizando para fazer compras em estabelecimentos comerciais, não é considerado abusivo. Porque Sim. a justiça entende que tu está ciente das taxas daquele Sim, até porque empréstimo. tu aceitou aquele cartão e tu tá utilizando o produto, então, né? É então não diferente de indevido. quando a pessoa realmente não foi informada de que aquele empréstimo que ela está obtendo seria por meio de um cartão, que ele não tem a quantidade de parcelas definidas, que ele tem muito mais juros, né, do que um empréstimo puro. Tá, e por exemplo, assim, a pessoa. E como é que ela reconhece isso? Porque muitas pessoas não têm consciência disso. Aonde que a gente consegue ver que realmente esse contrato, essa RMC foi feita essa solicitação desse cartão indevido? Como é que a gente faz para saber? Bom, primeiro alerta, né? A gente tem que estar sempre cuidando do extrato de pagamento, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não veio 20, 30 reais que deveria ter vindo, deve ser alguma taxinha do banco. Mas não. Muitas vezes é esse cartão que está sendo descontado. Outro ponto outra forma que a pessoa pode verificar que está sendo descontado é por meio do Meu INSS. Ela pode entrar no aplicativo ou no site, coloca lá seus dados, sua senha, e lá vai aparecer empréstimos de cartão. Ali vai constar o número do contrato, qual o banco que fez esse empréstimo, né? Qual o valor que foi solicitado, quando que iniciou os descontos, qual a previsão de quitação, tudo vai estar ali nesse... Eu gosto aqui até de deixar um alerta para quem está nos escutando, porque a gente sabe que muitas das pessoas não têm essas... eu não sei mexer no meu INSS, como é que eu faço? Então, se tem INSS na sua cidade, vá lá, peça a senha. Depois disso, vai no Lan House, pede para uma neta, para um conhecido, ou vá no escritório de algum advogado, de alguém que consiga te auxiliar nisso. Porque o que acontece se a gente diz, vai lá no meu INSS, para nós é o nosso dia a dia. Sim. Mas daqui um pouco alguém que tá, mas eu não sei, ou é difícil, né? Mas realmente fique atento nesse detalhe que a Fran falou, assim. Aí eu recebo 1.420, eu tenho R$400 de desconto, tem que me sobrar R$1.000. Né? Faça essa conta no teu extrato bancário ali. Não tá sendo descontado. Então vá procurar realmente, né? Vá saber o que é esse desconto. Não? Então vá no INSS, tire esse extrato. Realmente isso vai fazer toda a diferença. Então dá pra gente achar que é normal ter descontos, né? Mesmo que seja pouco, 20, 30 reais. Eu tenho um caso, vou citar aqui, por exemplo, o meu pai, que tem um processo de RMC. E no caso dele, estavam descontando há 6 anos. Imagina. E ele não sabia. Porque era 25, 30 reais. Ele nem sabia que existia esse cartão, Sim. que estavam descontando. Por quê? Porque é pouco. Mas 30 de um, 30 de outro, 30 de... Quanto que... É onde que o banco... É onde eles conseguem, né? Conseguem ter esse lucro. Foi detectado, eu descobri que na minha aposentadoria está sendo descontado indevidamente R$30. O que eu vou ter direito para receber? O que eu vou alegar para o juiz? O que eu vou pedir? O que eu vou ganhar? Bom, nós temos 2 hipóteses. Se você solicitou o empréstimo, realmente recebeu o valor do empréstimo na sua conta, nós temos que fazer um cálculo convertendo o empréstimo de cartão para um empréstimo consignado normal. E ali, nesse cálculo, vai aparecer se foi... se aquele empréstimo já está quitado, se foi pago valores a mais, se mesmo convertendo ainda tem saldo devedor. Então, a gente solicita para o juiz, quando já está quitado e a pessoa pagou mais do que devia. A gente solicita a devolução desse valor e fazemos um pedido de dano moral. Tá? Sim. E quando a pessoa... Desculpa. Não solicitou. Quando a pessoa não solicitou, aí a gente solicita a devolução de todo o valor que foi descontado dela. Desde o início. Então por exemplo, faz 2, 3 anos que é descontado 20, 30 reais. Daí a gente pede todo aquele valor que foi
descontado desde o início? Isso, desde o início, exatamente. E pedimos também o dano moral. Também é feito esse pedido, Sim. né? De indenização por dano moral. E nós vamos solicitar a devolução em dobro desses valores, tá? Por quê? Sim. Porque a pessoa não contratou. A pessoa não recebeu esse empréstimo, foi um empréstimo falso, né? Sim. A gente sabe que existe muita fraude, que vão lá, assinam como se fosse a pessoa, mas quando passa pela perícia não é a assinatura da pessoa. Então, tem essas duas possibilidades. Tá? Então, essas as duas. Tá. Agora, Fran, tem mais algo a acrescentar com relação à RMC? Não, a RMC seria isso, né? Só o alerta realmente para cuidar. A gente já tá aqui já há um tempinho, né? Mas agora nós vamos pro terceiro bloco, como eu tinha prometido para vocês, que nós vamos falar do superendividamento aí. Pelo menos para o pessoal saber o que é o superendividamento, que é algo que não é muito falado, que não é muito comentado. E hoje eu percebo assim, no dia a dia, como a situação financeira das pessoas está cada vez mais complicada, né? O dinheiro não chega para todas as atividades do mês, para todos os compromissos do mês. Só que, graças a Deus, existem algumas alternativas que a gente pode utilizar, né? E uma delas, que agora a gente vai falar nesse terceiro bloco, é o superendividamento. O que é o superendividamento, Fran? Superendividamento, com as alterações trazidas no Código de Defesa do Consumidor, o superendividamento é um processo em que é possível repactuar as tuas dívidas. De renegociar. Isso. Renegociar, exatamente. Então, quando verificado que a tua renda está comprometida, quando não te sobra o mínimo para água, luz, né, comida, o aluguel, quando verificado que ela está comprometida, tu pode entrar com esse processo do superendividamento e com ele tu vai, o advogado, né, que vai te atender, vai montar um plano de pagamento que tem duração de 5 anos, tá? Para que tu consiga quitar essas dívidas. Sim. Muitos questionam, mas a minha dívida, eu tenho lá um empréstimo que é mais de 5 anos. Né? Sim, eu tenho mais de 5 anos para pagar. Como é que eu vou fazer para pagar essa dívida em 5? Em 5, se eu fiz o empréstimo em 9, 10 anos. Aí, nós vamos solicitar um desconto para o banco. Tá? Nós vamos propor que essa dívida seja quitada em 5 anos e que o banco forneça um desconto para que fique dentro desse plano de pagamento. Mas eu quero que tu me dê algum exemplo. Por exemplo, eu tenho um salário de R$2.000. O que é considerado superendividamento? Bom, aí tudo vai depender por exemplo, do custo de vida mensal da pessoa. Eu tenho vários empréstimos, mais o meu custo de vida. Eu tenho em torno de comprometimento da minha renda R$1.700. E ganha 2.000. 2.000. Sim, com R$300 ninguém consegue Mas viver. qual é o valor? Por exemplo, de R$2.000, o que eu poderia ter comprometido dentro no valor de R$2.000? Assim, o que se considera normalmente é 35%, tá? O que tem que ser avaliado? Quando você está com mais de 50%, 70% da tua renda ali já comprometida, isso eu digo comprometida com faturas de cartão de crédito, água, luz atrasadas, né? Então, para a gente saber se a pessoa está no superendividamento, a gente precisa fazer um balanço do que ela gasta mensalmente, né, com comida, essas contas que são fixas. Sim. Então, eu tenho de conta fixa R$1.000 e eu ainda tenho de empréstimos, coisas assim, R$700. Então, a gente verifica que realmente ela está super endividada. Sim, então, daí a gente tem que fazer desses 2.000 um cálculo dos 35%. Exatamente. Isso. Desses 2.000... Tem que sobrar 70% para ela, para as despesas básicas. Isso, 65%. 65%. Isso. Exatamente. Então, quando a gente entra com esse processo, a gente solicita uma liminar para que a pessoa fique só com 35% comprometido. Tá? Desses financiamentos. Isso, exatamente. Então, mensalmente, daquelas dívidas todas que ela tem ali em atraso, ela vai ficar pagando só 35%. Né? E aí, automaticamente vai sobrar mais dinheiro, ela vai manter a vida dela, aquele custo de água, luz, né, comida, aluguel, ela vai pagando. Sim. E o que entra no superendividamento? Quais são as contas que se inclui? Carnê de loja, água, luz, fatura de cartão de crédito, né?
Então, Financiamentos em bancos. Sim, empréstimo pessoal, empréstimo consignado, né? O financiamento imobiliário não entra. Né? Eu ia te perguntar agora o que não entra. O que não entra é o financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário a gente não coloca. E também, assim, uma das coisas que precisa ser verificado para o processo de superendividamento são o estilo de compra. Porque se verificado que essas compras, essas dívidas que a pessoa originou foi para ter objetos de luxo, para ter uma vida assim mais de luxo, mais confortável, com coisas supérfluas, aí não é considerado superendividamento. Exatamente. E esse procedimento, ele é feito de forma administrativa ou é judicial? Como é que é feito o passo a passo do superendividamento? O que é preciso? O primeiro passo é entrar em contato com o banco, com os credores, né? Pode ser mais de um. E entrar em contato para fazer essa negociação de forma administrativa. Primeiro se faz essa solicitação. E quando não verificado, às vezes um credor aceita, outros não, aí sim se ingressa com o processo, vai ter uma audiência, nessa audiência vão estar os credores e o cliente, né, que é o devedor, e aí vai tentar se compor um acordo para que se chegue nos descontos, qual o valor da parcela, como que vai ser aprovado esse plano de pagamento. Não se obtendo um acordo, o processo tem o seu segmento normal até que chega a sentença e aí o juiz vai determinar como que vai ser feito esse pagamento. Sim. É um processo, é algo novo, a gente não tá, as pessoas não estão habituadas ainda, né? Exatamente. É algo que não se fala muito, então realmente é muito importante, porque realmente a gente convive, sabe, de pessoas que a renda não dá mais, não se comporta mais dentro do orçamento da família, todas aquelas despesas. Então, realmente é uma solução jurídica muito boa, né? Para as pessoas que estão nos escutando, né? Então, Fran, a gente já está encerrando o nosso podcast. Quero que tu dê uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos escutando, nossos ouvintes, nossos seguidores aqui, quem não nos segue nas redes sociais, eu já quero fazer um convite super especial para que você siga nossos canais aqui nas redes sociais, para que a gente se incentive, se empolgue para sempre estar trazendo mais conteúdos novos para vocês, conteúdos de qualidade, conteúdos atualizados. Então, esse é o meu pedido. Fran, o teu recado. Primeiramente, agradecer a todos que nos seguem, que nos assistem, né? No podcast, no Instagram, no YouTube. Então, agradecer primeiramente, pedir que realmente as pessoas nos sigam, porque nós estamos sempre trazendo informações, atualizando as pessoas, e muitas vezes pode não ser a situação da pessoa que está nos assistindo, mas pode ser de um parente, de um conhecido, de um amigo, né? E aí a gente consegue trazer essa informação e ajudar mais pessoas, tá? E então, continuar muito obrigada. E em breve teremos o nosso segundo DaniCast. Um abraço aí, tudo de bom. Até mais. Abraço, tchau.